Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, dia 2 de junho, estamos no 9º domingo do tempo comum, estamos aqui conectados na fé por esse canal para ouvir sempre a palavra de Deus. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, aqui por essa plataforma levando a palavra de Deus a mais pessoas. E eu te convido a você fazer parte conosco, deixando aí o seu joinha, claro que é importantíssimo aqui para o nosso trabalho. Também um comentário, participando conosco, deixando as suas intenções, a sua oração e, é claro, agradecimento a Deus, tá bom? E eu peço que você também compartilhe os vídeos, porque assim nós vamos chegando a mais pessoas e vamos aumentando aqui o grupo de pessoas que querem escutar a palavra de Deus, tá bem? Do Evangelho de São Marcos capítulo 2, versículo de 23 e capítulo 3 até o 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Meus irmãos, o Evangelho que nos foi apresentado, lido agora, apresenta-nos para cada um de nós Jesus como sendo esse Senhor do sábado. Se nós olharmos para esse Evangelho e trazemos ele para a nossa realidade hoje, fica um pouco sem sentido, porque o sábado para nós não tem tanta relevância e tanta importância assim como tem para os judeus. Mas nós temos o domingo, que é a mesma coisa. E aqui então a gente entende que durante toda a realidade da criação, né, vamos pegar já por esse princípio, Deus trabalha durante 6 dias e no 7º dia ele descansa, que é o dia do sábado. Então para os judeus é até hoje algo fundamental. Eles não trabalham, não fazem nada no dia de sábado. E aí começa então todo o embate que tem com essa realidade que nós acabamos de escutar. E aí o que acontece? Olha o que eles perguntam para Jesus. Os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Os discípulos estavam arrancando espigas, né, para comer. E aí Jesus é questionado pelos fariseus dizendo: por que eles estão fazendo isso? Porque o sábado para um judeu era extremamente sagrado. E aqui começa então um grande embate entre Jesus e os fariseus. Porque vai começar a partir dessas quebras da lei que Jesus vai fazendo, para mostrar para eles que Jesus é mais importante do que o próprio sábado. E é isso que a gente tem que entender. Depois, na sequência do Evangelho, aparece outra explicação com relação a isso, ou outro questionamento. De novo, né, os companheiros de Jesus estavam ali na situação e Jesus está de novo na sinagoga. E aparece então um homem com a mão seca. E a pergunta que aparece aqui é para que a gente entenda aquilo que eu disse agora há pouco. Jesus disse então a esse homem da mão seca, né?
fica aqui no meio, levanta-te. E ele perguntou depois para todos: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? E aqui esse questionamento faz com que eles fiquem calados. Porque eles tinham a lei, só que a lei era cega. A lei não fazia com que eles também dessem esse passo que Jesus estava dando. Por isso que eu falava para vocês que Jesus é o Senhor do sábado, também do sábado, né? O Senhor de tudo isso, porque aqui nessa parte do Evangelho mostra que Jesus veio para fazer o bem, independente de qual dia da semana. Fazer o bem a todos. É por isso então que Jesus faz este questionamento. É permitido fazer o bem ou fazer o mal? E aqui a gente percebe algo também muito importante. Porque a lei, é claro, ela é fundamental porque ajuda a gente a se organizar. Mas, por outro lado, a lei, ela enrijece, ou seja, ela prende. E se a lei prende, a lei não faz com que a gente vá ao encontro do outro, ela não é uma boa lei. Então, por isso que Jesus coloca esse questionamento para provocá-los, para fazer com que eles parem para pensar. Peraí, o sábado é importante sim, ótimo, tá perfeito. Mas e aí? Fazer o bem no dia do sábado também não é importante? Salvar uma vida não é importante no dia do sábado? Então, esses questionamentos fizeram com que tudo que fosse acontecendo começasse a ter problemas. E aí, por isso que então lá no finalzinho, ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, o que eles fazem? Imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Ou seja, Jesus começa agora a ser perseguido e eles já começam a tramar a morte do nosso Senhor. Porque ele veio provar que ele é o Senhor do sábado, ele está acima da lei e ele tem toda a autonomia para dar a salvação, para dar a vida, para dar o bem às pessoas, independente do dia. Por isso, meus irmãos, que é importante que a gente tome consciência também disso. E nós hoje, como nós estamos vivendo? Será que estamos colocando muitas cargas pesadas nas costas dos outros, né? Impondo a nossa vontade, impondo a nossa lei, impondo a nossa realidade, ou nós estamos realmente abertos e deixando com que a graça de Deus realmente aconteça? Que Deus então te abençoe, meu irmão, minha irmã. Um grande abraço para você, obrigado pela sua participação e que Deus sempre proteja você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.